Lucas capítulo 2, versículo de número 8. Quem encontrou, dá glória a Deus? Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Dá um glória a Deus aí. Diga assim: Jesus nasceu. Dá outro glória a Deus aí. Olha o que o texto diz: um exército celestial comemorou o nascimento de Jesus. Nós, como igreja, não podemos ficar para trás. Efésios capítulo 2, por favor. Efésios capítulo de número 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Efésios, se tiver dificuldade, vai até o índice. Está depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Está aí. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Quem encontrou, diga eu. Quem não encontrou, diga espera. Eu espero. Se as irmãs que estão com um negócio no forno lá esperar, aí já é outra coisa. Efésios 2:8, acompanhe. Irmão, quinta-feira vai ter o telão aqui, a gente vai colocar o texto aqui. Vai ser bênção. 2:8 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é o Senhor? 2, 3, 4 só. Quem é o Senhor? Senhor Deus, os nossos ouvidos estão atentos à tua voz. O nosso coração está celebrando nesse dia, meu Pai. O nosso coração bate em um ritmo diferente. Nós sabemos que o Senhor está na casa. Mais uma vez o Senhor está presente. Nós queremos ouvir a revelação da tua santa e poderosa palavra. Nós queremos sair daqui para continuar esse culto lá fora. Onde quer que essa pessoa esteja, esse culto terá continuidade lá. Ah, Senhor amado, fala. Teus filhos ouvem em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Eu já volto lá em Lucas, mas vamos ficar primeiro nisso aqui. Filipenses capítulo 2. No começo do versículo 9 tem um por isso. Por isso, Deus também o exaltou. Por isso, Deus lhe deu o nome que está sobre todo nome. Acima de todo nome está o nome do Senhor. Por isso o quê? Por qual razão? Há no texto então aqui uma razão para que o Pai tenha dado ao Filho
Um nome que está acima de todo nome. E a razão não foi simplesmente porque ele veio. A razão está totalmente vinculada a tudo aquilo que ele fez. Vamos perceber algumas coisas que ele fez. Vamos analisar a vinda dele e observar nos textos algumas coisas que ele fez, que fizeram com que ele recebesse um nome que está acima de todo nome. Bom, primeira coisa, ele nasceu de uma virgem. Maria foi visitada pelo anjo e recebeu o recado: descerá sobre ti o Espírito Santo. Maria ainda não havia tido nenhuma relação sexual com José, que era o seu noivo. Então Jesus já nasce de forma sobrenatural. E é interessante onde essa moça vai ser achada. Essa moça não foi achada no palácio, tendo pais abastados. Essa moça foi achada em Nazaré, lugar simples, de pessoas simples. Maria era uma moça simples, mas vai ser chamada para viver algo extraordinário. Então aqui eu já vejo algumas características que fizeram com que o pai desse a ele um nome que está acima de todo nome. Primeira característica, ele pega pessoas simples e transforma pessoas simples em histórias de sucesso extraordinárias. Ele não vai em busca daqueles que são os grandes, mas ele tem prazer em pegar o pequeno e levantar de tal modo que quem olha para a vida deste vai ter que reconhecer: foi Jesus quem fez isso. Quem era Maria antes dele? Apenas uma moça de uma vida simples, sem luxo, que morava em Nazaré. Quem é Maria agora depois de Jesus? De acordo com o texto, ela mesma traz um cântico. Maria vai ser chamada de bem-aventurada. Por quê? Porque ela tinha méritos para isso? Não. Porque Jesus decidiu entrar na história de vida de Maria. Se Jesus entra na tua história, se você permite que Jesus entre na sua história, a sua história de comum passa a ser uma história extraordinária. E aí eu vou lá em Lucas, porque a Bíblia vai dizer que os pastores foram avisados. A gente tem a mania de colocar luz só nos reis que foram avisados, porque os reis magos também foram avisados. Mas eram homens ricos, eram homens abastados, eram homens detentores de muito conhecimento, eram homens muito conhecidos em toda a região. E os 3 reis magos, quando foram avisados, eles viram uma estrela no céu, e a estrela no céu apontava para a direção em que Jesus havia nascido. Então os 3 reis preparam as suas ofertas e vão em busca do local exato onde Jesus está. Eles levam ouro, incenso e mirra. O que leva ouro está conhecendo Jesus como rei. O que leva incenso está reconhecendo Jesus como sacerdote. O que leva mirra está reconhecendo Jesus como profeta. Jesus acabou de nascer, mas para aqueles que tinham visão, é sacerdote, é profeta e é rei. Só que se ficássemos só presos a essa revelação, poderíamos dizer: então peraí, Deus só revelou o nascimento de Jesus para os grandes? Deus só revelou o nascimento de Jesus para aqueles que tinham um título, para aqueles que tinham um nome naquela sociedade? Não. Porque aí quando a gente abre aqui em Lucas, um texto que lemos, a Bíblia vai falar de pastores que estavam cuidando de suas ovelhas no campo, e era noite. Era noite, as ovelhas estavam ali dormindo, mas os pastores estavam por perto para guardar as suas ovelhas. E que noite era aquela? Para eles, mais uma noite. Para eles, uma noite simples, comum, como a noite do dia anterior, como a noite da semana anterior, como a noite do mês anterior. A rotina de vida deles era exatamente essa. Mas em uma noite simples, apareceu um anjo do Senhor na vida daqueles pastores. E quando o anjo aparece na vida daqueles pastores, vem trazer um recado: nasceu o Cristo. Aquela noite, até aquele momento, era só mais uma noite.
Mas a partir do momento em que alguém naquele lugar disse assim, ó, Jesus nasceu, a noite deixou de ser normal, a noite deixou de ser comum, e aquela noite passou a ser a noite extraordinária. Deixa eu te dizer uma coisa, se não fosse Jesus, seria só comes e bebes, como a gente diz na roça. Se não fosse Jesus, ia ser só gente comendo até o olho virar, de tanto que come. Se não fosse Jesus, ia ser só uma ave grande em cima da mesa, refrigerante, doce no final. Se não fosse Jesus, ia ser só troca de presente, e alguém querendo aparecer, colocando a roupa do Papai Noel, tropeçando e caindo. Se não fosse Jesus, seria só mais uma noite. Mas porque Jesus nasceu, não é só comida, não é só bebida. Porque Jesus nasceu, não é só troca de presentes. Porque Jesus nasceu, não é só um encontro de família. Encontro de família se faz outras vezes. Porque Jesus nasceu, na tua casa vai ter culto. Porque Jesus nasceu, na tua casa vai ter celebração. Porque Jesus nasceu, esse dia será marcado lá. Os anjos aparecem, o anjo traz a revelação, e depois aparece um exército de anjos do céu, louvando a Deus, adorando a Deus. O que é isso? Fazendo festa. Aquela noite já não estava mais comum, porque que agora naquele lugar tinha uma revelação. Qual revelação? Jesus nasceu, e por conta dessa revelação, agora já não tinha mais silêncio naquele lugar. Você consegue entender, Fernando? Estava tudo quietinho, tudo em silêncio, até que alguém chegou e disse assim, ó, Jesus nasceu. E quando alguém chegou e disse Jesus nasceu, os anjos desceram, começaram a adorar. Oh meu Deus, a noite que estava tão silenciosa, aí ficou barulhenta. A noite que estava todo mundo quietinho, aquele silêncio, se ouvia o barulho das asas dos mosquitos. Agora ninguém conseguia ouvir mais nada, a não ser o barulho de adoração, o barulho de glória a Deus, o grito de aleluia. Que é isso? Quando alguém ali desceu para dizer Jesus nasceu, quem estava ali pôde ouvir o barulho de adoração. Eu vou dizer até você entender. Jesus nasceu, Jesus nasceu, Jesus nasceu, Jesus nasceu, Jesus nasceu, Jesus nasceu, Jesus nasceu. Apóstolo, prega mais leve hoje. Que prega leve coisa nenhuma, sai da reta. Jesus nasceu, Jesus nasceu, Jesus nasceu. Alguém pode adorar porque ele nasceu, alguém pode gritar aleluia porque ele nasceu. Ainda bem que ele nasceu. Se ele não tivesse nascido, eu já teria morrido. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se ele não tivesse nascido, você já teria morrido. No primeiro pecado, você teria morrido. Porque ele nasceu, você não morreu. A noite não vai ficar comum, não. Se você quer uma noite comum, vai para casa, meu irmão, vai para casa assistir novela. Se tu quer uma noite comum, vai para casa assistir Vale a Pena Ver de novo no Viva. Aqui não, Jesus nasceu e vai ter festa. Aquela noite era só mais uma noite, até que a irmã Maria estava lá em Belém e disse assim, ó, ai. A irmã Maria, quando chega em Belém, está José e Maria chegando em Belém para o censo. Aí Maria, de repente, segurando na mão de José, Alexandre, Maria vai dizer assim, ó, ai. Ai o que? Está doendo. A contração está aumentando. Aí José vai procurar lugar nas pousadas. Gente, abre as portas, minha esposa está grávida, está para dar à luz. E aí que não havia lugar para eles nas pousadas, não havia lugar para ele na estalagem. Aí alguém olha e diz, olha, só tem lugar ali. Aonde? Ali, onde se alimentam os animais. Está vendo aquela caixa de madeira lá? O nome daquele negócio é manjedoura. Deixa ele nascer e bota ele ali dentro. Oh meu Deus do céu. Aí Jesus nasce. Jesus nasceu.
Quando Jesus nasceu, apareceu estrela no céu. Quando Jesus nasceu, o anjo desceu para falar com o pastor. Quando Jesus nasceu, um exército celestial desceu para adorar. Que é isso? Era só mais uma noite comum. Mas quando Jesus nasceu, estrela brilhou, anjo desceu, exército adorou. Ai, 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 ai. Jesus nasceu, vai estrela brilhar. É hoje. Hoje o que? É hoje que estrela brilha, que anjo desce e que exército adora. Jesus nasceu. É hoje que estrela brilha, anjo desce e exército adora. Que mais uma noite o quê? Que mais? Porque o culto começou mais cedo. Você pensou que ia ser light, diet? Aqui não. Jesus nasceu, e agora? E agora os pastores vão correr para lá, por quê? Porque Jesus nasceu. Então uma das coisas que fez com que ele recebesse um nome, que está acima de todo o nome, foi o seu nascimento. Porque o dia que ele nasceu, ele transformou um dia comum em um dia extraordinário. Ele não é normal. Ele não é comum. Uma outra coisa que faz com que ele tenha um nome acima de todo o nome. Pergunta para mim qual? Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Tem homem querendo achar que é Deus, e ele sendo Deus se fez igual a homem. Aí é para quebrar, né, irmão? Tem homem achando que tem que brilhar mais do que Deus, e ele sendo Deus se despiu do seu brilho, da sua glória, e desceu para nascer de dentro do ventre de uma mulher. Ele não é normal. Ele não é comum. Se fez homem, repita comigo, se fez homem, mas não deixou de ser Deus. Se fez homem, mas quando via cego curava. Se fez homem, mas quando encontrava com um paralítico mandava levantar. Se fez homem, mas quando tocava em morto, morto ressuscitava. Se fez homem, mas quando alguém tocava nele era curado. Se fez homem, mas transformava a vida que pedia socorro a ele. Continua transformando hoje também. Se fez homem, mas não deixou de ser Deus. Vamos pensar em algumas coisas? Como homem, deitou na popa do barco e, de acordo com o texto, dormiu. Como homem, porque estava cansado, deitou na popa do barco e adormeceu. Como homem. Mas como Deus, quando os discípulos clamaram por ele, como Deus, ficou de pé dentro do barco, levantou a mão, repreendeu o vento e mandou o mar parar com a palhaçada. Como homem, andou de um lado para o outro, Cafarnaum, Decápolis. Como homem, transitou de um lado para outro algumas vezes dentro de um barco. Mas como Deus, em uma madrugada que estava acontecendo uma tempestade, veio andando por sobre as águas. Como homem, sentiu cansaço, mas como Deus, levantou a voz em Mateus 11:28 e disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como o homem teve fome, mas como Deus levantou a voz e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como o homem teve sede, mas como Deus em João 7:37 levantou a voz e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Como homem, entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Como Deus, vai voltar montado em um cavalo branco. Como homem, foi julgado por Roma. Como Deus,
vai julgar as nações com braço forte. Como homem se entregou em sacrifício no lugar do cordeiro, como Deus, quando abre a boca, é o leão da tribo de Judá. Como homem, foi crucificado entre dois ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. Como Deus subiu ao monte da transfiguração e foi revestido de glória, tendo seu rosto brilhando, ao lado dele tinha ao lado dele tinha Elias, e do outro lado tinha Moisés. Então vamos lá, como homem foi crucificado no meio de dois ladrões, como Deus foi transfigurado no meio de dois profetas. Como homem, chamou 3 amigos e disse assim: ficai aqui, vigiai comigo, orai comigo, porque minha alma está triste até a morte. Como homem, pediu ajuda a 3 amigos em oração. Mas como Deus apresentou uma oração em João 17, falando com o Pai, dizendo: Pai, daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Pai, eu oro ao Senhor, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Como homem, morreu em uma sexta-feira, mas como Deus, ressuscitou na manhã de domingo. Está entendendo por que ele recebeu o nome que está acima de todo nome? Porque ele veio como homem, mas não deixou de ser Deus. Mas tem uma outra coisa que fez com que ele, eu termino aqui, recebesse um nome que está acima de todo nome. Pergunta para mim qual? Hoje eu preguei pela manhã sobre o texto em que Jesus aparece com 12 anos no templo. José e Maria subiram para Jerusalém para a festa. E Jesus ficou dentro do templo conversando com os doutores da lei. Acabou a festa, José e Maria vão embora. No caminho eles percebem que Jesus não está nem com um e nem com o outro. Então eles voltam e descobrem que Jesus está dentro do templo ensinando aos doutores da lei. E os doutores da lei estavam maravilhados com aquilo que ele diz. Só me diz uma coisa: dos 12 aos 30 anos, onde foi parar Jesus? Me diz o que Jesus estava fazendo com 15 anos. E não adianta vir com teoria. Eu quero Bíblia. Me diz o que Jesus estava fazendo com 18 anos. Não, porque eu estudei que fulano de tal falou, fulano de tal é Deus, por acaso? Porque a Bíblia não mostra. Onde é que Jesus estava com 18 anos? Onde é que Jesus estava com 20, com 25? Onde é que Jesus estava com 27 anos? Onde é que Jesus estava com 28, com 29? Porque com 30 anos Jesus aparece. Então peraí, dos 12 ao 30, o que é que Jesus estava fazendo, missionária? Pergunta para mim, missionária, o que? Cuidando da família. Só está ficando doido? Não estou não, eu vou te provar na Bíblia. Com 12 até os 30, Jesus estava na casa, cuidando da família. Tanto é que quando Jesus aparece com o seu ministério despontando, pastor Vitor, o povo que é da região, varão, olha para ele e diz assim: gente, esse aí não é o carpinteiro? Hey, Jesus aprendeu o ofício da carpintaria. Jesus não só foi filho do carpinteiro José, não. Ele aprendeu o ofício da carpintaria. Porque perguntaram: esse aí não é Jesus o carpinteiro? Ai meu Deus, o que é isso? É que dos 12 ao 30 Jesus estava cuidando de Maria. Dos 12 ao 30 Jesus estava cuidando de José. O que é isso? É mais um atributo que faz com que ele tenha um nome acima de todo nome. Por quê? A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, ele nega a fé e é pior do que o ímpio. Tem gente que está aqui no culto levantando a mão para dar glória a Deus, mas não vai na casa da mãe porque não fala com a mãe. Achou que eu ia aliviar.
Tem gente que está aqui no culto dizendo, então é Natal, Jesus nasceu, que maravilha. Quanto tempo você não fala com seu pai mesmo? Eu que não boto meus pés lá. Por quê? Clotilde vai estar lá. Então quer dizer que se Clotilde for para a glória, você não quer ir, você prefere ir para o inferno, porque ela vai estar lá, né? Dos 12 ao 30, Jesus foi para casa. Jesus esteve em família, tanto esteve em família que aprendeu até uma profissão, irmão. Jesus não iria abrir uma carpintaria, mas esteve do lado de José o tempo todo. Jesus não iria abrir uma confeitaria, mas esteve do lado de Maria o tempo todo. Deixa eu falar para você que quer dar glória a Deus na igreja, mas não quer dar um abraço no pai, não quer dar um abraço na mãe. Deixa eu só te lembrar de uma coisa: então é Natal, então é Natal. Eu acho que eu estraguei seu planejamento para hoje, né? Você agora deve estar pensando, puxa vida, eu ia para casa dos meus amigos, porque eu não falo com a minha mãe. Aí eu venho para a igreja, pensando que eu vou sair daqui feliz. Vem uma pancada dessa. Jesus está fazendo isso porque te ama. Jesus está fazendo isso porque quer o seu bem. Jesus quer sarar a tua ferida. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer mudar a tua história. Jesus hoje quer te virar pelo avesso e mostrar para você o que é ser um cristão de verdade. Para com esse negócio de querer ser alguém do gospel. Para de querer a ondinha gospel e busca ser um cristão de verdade. Ser cristão não vai exigir muito de você, não. Vai exigir tudo. Como assim? Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negar a si mesmo muitas vezes é pedir perdão para quem te fez mal. Negar a si mesmo muitas vezes é abraçar alguém que você queria ir para o outro lado só porque ela passou na calçada. Negar a si mesmo não é fazer a sua vontade, mas é parar diante de toda situação e pensar assim, ó, o que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Só para te lembrar de um detalhe, na última ceia, até Judas Jesus chamou para a mesa. E você não quer estar na mesa com a tua mãe? Com teu irmão? Com teu filho? Jesus sabia que Pedro ia negar ele naquela madrugada, mas Pedro estava na mesa. Jesus sabia que os outros discípulos iam fugir, mas estava todo mundo na mesa. Jesus chamou todo mundo para a mesa. Mesa não é sobre o que se come, mesa é sobre comunhão. Eu já disse outro dia que comer, a gente come até em pé no balcão da lanchonete. Mesa não é sobre o que se come, mesa é sobre o que se faz ao redor dela. E quem sabe seja hoje o dia da restauração. Quem sabe seja hoje o dia do perdão. Quem sabe seja hoje o dia que você vai ligar para alguém assim que esse culto terminar e dizer, me perdoa. Quem sabe hoje vai ser o dia que você vai ligar para aquele amigo que você tem uma caminhada tão linda com ele, mas por conta de um erro dele ou seu, cada um foi para um lado. Mas e toda a caminhada? E tudo aquilo que vocês viveram juntos? Quem sabe hoje, no final desse culto, você vai pegar o telefone, vai ligar para essa pessoa e vai dizer, eu sinto a sua falta. Eu sinto falta da nossa amizade e da nossa comunhão. Por que isso? Porque Jesus não veio para colocar você contra ninguém. Tem hora que é melhor ter paz do que ter razão. Faz o seguinte, pega todas as suas razões hoje, deixa ela de lado e faça aquilo que Jesus quer que você faça. Jesus me chamou para a mesa, eu não merecia. Jesus te chamou para a mesa, você também não merecia. Jesus nasceu. Diminuiu, glória a Deus, viu? Porque no lugar da glória a Deus agora entrou a preocupação. No lugar da glória a Deus agora está um pensamento assim, ó, mas eu não quero, mas eu não consigo, mas ela não merece, mas o Senhor não sabe o que o meu pai me fez. Eu não sei o que o teu pai te fez, mas eu sei o que Jesus fez por você e pelo teu pai também. Jesus nasceu. Jesus nasceu.
Antes de exercer o ministério, Jesus foi para casa. Entendeu? Antes de exercer o ministério, Jesus foi para casa. Apóstolo, eu quero pregar. Cuide da sua família primeiro. Apóstolo, eu quero fazer parte do louvor. Cuide da sua família primeiro. Apóstolo, eu quero servir lá nos jovens. Cuide da sua casa primeiro. Apóstolo, eu quero ser obreiro. Cuide da sua casa primeiro. Porque se você cuidar da sua casa primeiro, Ele vai te colocar aqui, Ele vai te colocar ali, Ele vai te colocar ali, Ele vai te colocar lá. Cuida da sua casa primeiro. Por quê? Porque Jesus acredita na sua capacidade de dar conta de fazer isso. Fica de pé para a gente terminar. Mas já, não, a gente só vai parar aqui agora. Mas vai continuar na tua casa essa palavra. O culto hoje vai continuar quando você colocar o pé da porta para fora da igreja. Você vai ligar para alguém e vai pedir perdão. Você vai ligar para alguém e vai dizer um eu te amo. Você vai ligar para o teu pai, para a tua mãe e vai dizer, é só para dizer que eu amo o Senhor, pai. É só para dizer que eu agradeço a Deus pela tua vida, mãe. Apóstolo, mas a minha mãe foi uma mãe ausente. Mas você só está vivo porque Deus fez você nascer através dela. Agradeça a ela, pelo menos por isso. Obrigado. Obrigado por ter se permitido dar a luz a mim. Obrigado por ter sido o instrumento que Deus usou para me trazer a essa terra. Obrigado, hoje eu vivo na presença de Deus. Hoje eu tenho paz no meu coração. Obrigado por ter sido o instrumento para ter estado com a minha mãe lá atrás e hoje eu ser aqui um homem de Deus. Obrigado, meu pai. Obrigado, minha mãe. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, meu irmão, por aquelas brincadeiras nossas lá com 4, 5, 6 anos dentro de casa, onde um pegava o carrinho do outro, a gente queria matar um ao outro, jogando sandália na cabeça, mas obrigado, que gerou lembranças, gerou memórias. Obrigado, filho, porque em você eu posso pedir a Deus que haja continuidade. Obrigado. Você consegue dizer isso para um amigo hoje? Obrigado, meu amigo, porque eu me sinto mais forte só em saber que eu tenho alguém para quem ligar. Eu tenho alguém pelo menos para tomar um copo d'água comigo, ainda que não resolva o meu problema, mas está comigo. Obrigado. Será que a gente consegue demonstrar gratidão? Por quê, apóstolo? Mas hoje o principal é Jesus. Jesus certo dia disse assim para os discípulos: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu estive preso e vocês foram me visitar, eu estive nu e vocês me vestiram. Aí eles perguntaram assim, mas quanto que nós fizemos isso? A gente não lembra disso não. Aí Jesus respondeu, quando vocês fizeram para um desses pequeninos, vocês fizeram para mim. Sabe o eu te amo que você diz para alguém hoje? É como se você estivesse dizendo para ele. Porque se você não consegue amar o teu irmão que você vê, deixa de ser hipócrita para dizer que ama a Deus que você não vê. E não é palavra minha essa não, é de Jesus, tá? Se não gostou, reclama com ele depois. Eu sei que tem gente que é difícil da gente amar. Agora eu estou falando de sentimento. Mas quem disse que amor é só sentimento? O grande problema nosso, Adalto, é que a grande maioria foi ensinado a reduzir o amor a um mero sentimento. O amor não é sentimento. Quando Jesus diz assim, ó, ame os seus inimigos, Jesus não está dizendo para você ter no coração um sentimento maravilhoso em relação aos seus inimigos. Não. Jesus está falando de atitude. Se o seu inimigo precisar de um copo d'água, dá. Se o seu inimigo precisar de um prato de comida, dê. Ame ele com uma atitude. Não é sentir algo maravilhoso por ele. Porque Jesus sabe, ele veio como homem, então ele entende o que você sente. Você está entendendo, sim ou não? Mas será que a gente é capaz de fazer isso hoje ainda? Para quê? Para a gente ter o melhor Natal das nossas vidas. Para que a mão dele, para que a gente sinta a presença. Irmão, eu estou com uma vontade desse período de 24 horas, de meia-noite daqui a pouco, até outra meia-noite, eu sentar com ele, ficar 1 hora conversando com ele e ouvindo ele. Mas eu quero ouvir a voz dele claramente de novo nos meus ouvidos. E isso é possível quando a gente se coloca na posição que agrada a ele. Isso é possível para você também. Jesus quer estar com você nesse Natal.
nesse Natal, Jesus quer estar contigo. Mas em Amós capítulo 3, versículo 3, está escrito assim: acaso andarão dois juntos se não tiverem acordo? Jesus quer estar com você, mas Ele só vai estar se Ele estiver de acordo com o que você estiver fazendo. Menos ódio, mais amor. Menos briga, menos contenda, menos alfinetada. Para de perder tempo com isso. Você não sabe qual vai ser a última vez que você vai ter aquela pessoa para você abraçar. Vamos adorar a Ele, vamos?